Olá, tudo bem com você? Eu sou Sandra Giordani, psicóloga e especialista em saúde emocional. E hoje nós vamos conversar sobre qual é o sentido das doenças na sua vida. E o que isso quer dizer? Será que existe um sentido para a sua doença? Qual é o significado da doença na sua vida e no seu corpo? Será que quando você adoece, existe algum recado que precisa ser ouvido? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, o nosso corpo, ele é preparado para nos defender. O que é mais importante para o nosso corpo é defender a nossa vida. Então, preservar e defender a nossa vida, do ponto de vista biológico, é o que existe de mais importante. E nós fomos capacitados, né? Nosso corpo está capacitado para justamente fazer esse trabalho a nosso favor. Então, o que acontece quando nós adoecemos? Será que o nosso corpo está contra nós? Será que o nosso corpo teve algum problema? O que será que a doença, né? Já que eu estou falando que o nosso corpo ele está nos protegendo, o que será que a doença significa sob esse ponto de vista do corpo, sob o ponto de vista biológico? Então, talvez você já tenha passado por alguma situação em que você tenha tido um estresse muito forte e depois deste estresse você adoeceu, você teve algum problema. E quando você adoece, geralmente, depois de algum problema de estresse, algum problema emocional, muitas vezes você não consegue relacionar o que isso quer dizer, né? Não consegue fazer a ligação disso com o seu corpo. Mas isso não é possível porque muitas vezes nós mesmos não estamos acostumados, não fomos treinados, não aprendemos a compreender como é essa relação entre mente, corpo e emoções, né? Então, quando nós adoecemos, geralmente nós pensamos que tivemos algum tipo de problema físico e não conseguimos ligar, como diz, né, lé com cré. Enfim, quando nós passamos, então, o que acontece quando você está em estresse? Quando nós passamos por uma situação em que o nosso corpo, né, em que nós nos sentimos de alguma forma ameaçados, o nosso corpo entra com um sistema de defesa, com um sistema de proteção. Ou seja, de acordo com aquilo que você pensa no momento em que você está em estresse ou que você está numa situação em que você identifica como perigo, por exemplo, um medo de enfrentar uma situação, uma incapacidade, você não se sentir capaz de enfrentar algo, ou você se sentir intimidado, você se sentir acuado. Quando você passa por situações assim no seu dia a dia, que podem ser situações tanto reais quanto simbólicas, simbólicas quando eu digo é você se vê nessa situação e não consegue, você tem todas as condições de fazer isso, mas emocionalmente você não se sente capaz de fazer isso por algum motivo ou outro. Então, quando acontece isso, o seu corpo ele entra em ação no seu lugar, né? Então, você, por exemplo, você passa por uma situação e o seu corpo reage no seu lugar. E essa reação do organismo, no momento em que você está passando pela dificuldade, ela não é sentida. Você só vai sentir isso depois que você passar pela situação de perigo. Então, por exemplo, é muito natural que se você está andando na rua, por exemplo, você encontra um cachorro, esse cachorro olha para você e começa a correr atrás de você, você sai correndo e naquele momento que você está correndo, você não sente o seu corpo. A única coisa que você pensa é sair da situação e nessa hora vem uma força que é até muitas vezes, né, uma energia que é uma energia extra, né? Seu corpo todo se prepara para te tirar daquela situação e ele faz isso, né? Ele fica à disposição de você. E depois, quando esse perigo passa, né? Quando essa ameaça passa, então você sente o cansaço, você sente dores físicas, né? Você sente
o efeito daquela situação de estresse que você passou. Então, o seu corpo, ele guarda essas memórias destes momentos que você passa pelo estresse, né? E quando você passa por situações parecidas, ele alerta, ele liga um sinal de alerta para você. Então, os sintomas, através dos sintomas. Então, os sintomas, eles são sinais de alerta do seu corpo para que você possa, então, perceber que você está em uma situação que você pode estar identificando como uma ameaça, como um perigo, como uma situação em que você não se sente capaz. E quando você então começa a perceber, né, quais são os sinais que o seu corpo está te oferecendo, que o teu corpo está te mostrando, então você é capaz de melhorar, ou seja, corrigir este seu pensamento, essa sua emoção, e com isso então o seu corpo não precisa ficar te avisando através do sistema de alerta, né, da memória celular que foi gravada, que é justamente o sintoma. Então, o que você pode fazer para se ajudar a não precisar ficar todo o tempo, né, o teu corpo te avisando como você está se sentindo, como você está se sentindo em ameaça, em frente a uma situação, enfim. Primeira coisa que você precisa fazer é identificar, então, em quais situações você se sente assim. Identifique a causa, qual é o problema raiz destas emoções, desses sentimentos, em que situações você se sente dessa forma, né? Você entra em estresse. A segunda questão que você precisa fazer, além de identificar as situações, é quais são as emoções que estão associadas a isso. E corrigir, o terceiro passo é corrigir esta forma de lidar com essas situações, né? As emoções que estão envolvidas, limpar este tipo de forma de lidar, né, esta percepção em relação às questões que você está lidando, então, que estão gerando estresse na sua vida. Quando você faz isso, então, você ajuda o seu organismo a não precisar ficar ligando um sistema de alerta, né, um sistema de proteção, porque você conscientemente consegue fazer isso, né, você conscientemente consegue proteger a sua saúde, proteger o seu emocional e com isso então você também se protege da doença. E eu quero te convidar então, eu vou falar sobre esses e outros assuntos relacionados à saúde emocional e física na Semana da Saúde Plena, que será de 31 de outubro a 7 de novembro. E eu quero convidar você para fazer a sua inscrição. Esta semana será completamente online e gratuita. E a sua inscrição pode ser feita no link acima ou abaixo deste vídeo. Então faça a sua inscrição, né? Eu estarei falando desses assuntos e outros assuntos relacionados à sua saúde emocional e física. E assim você pode então ajudar o seu corpo a ficar mais forte, mais saudável e você ter também uma vida mais feliz. Então, se você gostou deste vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos, leve essa mensagem para as pessoas que precisam. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Obrigada!